Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, estamos começando mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o secretário de Agricultura e Pesca de Chapecó, Mauro Zandavalli, para falar um pouco sobre as ações da pasta, também o que foi realizado nos anos anteriores e as ações que estão projetadas para os próximos anos aqui em Chapecó. Mauro, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Obrigado, bom dia Vitor, bom dia a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. É uma satisfação enorme comparecer a esse espaço, um espaço democrático, cumprimentar toda a direção do DI, na pessoa do Leno. Sempre tiveram essa postura, né, democrática de abrir espaço durante a campanha, antes da campanha, para todos os participantes do pleito, né? Então isso é muito importante, né, porque a liberdade de expressão é uma coisa sagrada. E nós estamos aí assumindo novamente, reassumindo, né, a Secretaria hoje Secretaria da Agricultura e Pesca, antes era a Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas sempre era a Secretaria da Agricultura, né, uma nomenclatura que ficou, e eu acho muito conveniente que seja a Secretaria da Agricultura, porque é uma referência, né. Estamos aí novos desafios, né, porque Chapecó é uma cidade em transformação, é uma cidade que está se tornando uma metrópole, né, uma cidade que cresce acima da média. Então isso impacta no meio rural, né, impacta em muito, né. Nós estamos criando alguns núcleos urbanizados no meio rural, alguns clandestinos, alguns oficiais, né, mas o povo está morando no meio rural, está indo morar no meio rural muito mais do que hoje podemos dizer que tem um êxodo urbano, né? Antigamente saía saía do interior, vinha para a cidade. Hoje está saindo da cidade para ir para o interior, né? É uma série de fatores, né? A tranquilidade, né? A segurança, a própria condição econômica, né? A pressão imobiliária muitas vezes faz esse tipo de coisa nas cidades. Então é um desafio novo, né, para a Secretaria da Agricultura, que além de tratar dos problemas inerentes à pasta propriamente dita, que é a produção rural, que é o produtor rural, também tem essa questão agora de tratar o morador rural, né, que ele não é produtor rural, ele é um morador rural. Então essa é um desafio novo que nós estamos aprendendo ainda a lidar, né? E junto com essa situação, tem todos os ônus e os bônus, né? É lógico que fica aprazível, né, para a gente ter mais moradores no meio rural, isso dá mais volume, né? Mas também tem os problemas, né? Que é o problema do lixo, né? Que é o problema muitas vezes do importuno, né? Que é aquela questão de situações que acontecem, hoje aconteciam só na cidade, hoje estão acontecendo também no interior. É o som alto, é a baderna, né? É aquela coisa de festa. Então isso também leva problema para o meio rural. Então, o morador no meio rural, o produtor rural, não tinha este hábito, né? E o pessoal que vai da cidade transforma. Então, mas um dos problemas mais emergentes que eu vejo no meio rural, por conta desta situação, é o lixo. É uma situação que nós estamos construindo alternativas, né? Estamos construindo algumas possibilidades, mas é bem complicado, né? A educação do povo é uma coisa que tem que ser estudada. E quais são as ações que a pasta tem tomado ou irá tomar para prevenir esse caso da questão do lixo? Então, nós conseguimos resolver algumas questões, né? Nós fizemos um projeto piloto aqui no Faxinal dos Rosas, que é um ecoponto rural, né? Nós começamos com coleta uma vez por semana, hoje estamos com 5 vezes por semana e não está vencendo. Para você ter uma ideia do volume, esse lixo ia todo distribuído em diversos pontos no interior. Hoje conseguimos concentrar, né? Isso nós vamos fazer, então estamos aprendendo ainda, né? Muitas vezes pede a compreensão da população, né? Porque muitas vezes tu passa lá, o ecoponto está transbordando, né? Aí tu limpa, passa 2 horas limpo, no outro dia está transbordando de novo. Então nós estamos aprendendo para ver qual vai ser a necessidade de
fazer a coleta, você vai ter que ser diária, quem sabe 2 vezes ao dia. A coleta hoje ela é realizada a cada quanto tempo? Então ela tem hoje são 4 dias por semana, né? No orgânico e 2 no reciclado, né? Mas aí agora já colocamos mais um container para fazer o descarte de sofá, de armário, todas as questões que não tem como ir no lixo orgânico, nem no lixo reciclável, né? Que vai no descarte, daí tem as caçambas para o descarte. Colocamos umas, não deu, agora colocamos mais uma, tem 2, aí tem um container daquele só para vidro, né? Então, como eu te falei, nós estamos construindo o projeto aí, né? Não é um projeto piloto, né? Uma experiência, e estamos aprendendo com ele. Depois, se der certo e nos moldes que nós quisermos, nós vamos estender para as outras comunidades do interior que tenham mais concentração de pessoas, né? Como Alto da Serra já tem coleta, né? A Sede Figueira também, né? Então, linha Batistelo para o sul aqui, né? Alguma coisa. Nós estamos vendo definindo os pontos que serão atendidos com esse tipo de serviço. E quais foram as principais ações que foram realizadas durante os últimos anos? Então, eu acho que quando nós assumimos, Vitor, em 2022, né, a secretaria, a pedido do nosso prefeito João Rodrigues, e nós estávamos num momento crítico de seca, né? Um estresse hídrico assim absurdo, muitas pessoas no meio rural sem água para consumo humano, né, que dirá para os animais, né? Então o prefeito nos pediu na época que desse uma atenção especial em cima dessa questão do abastecimento da água, né, para consumo humano no meio rural. Nós temos dentro da secretaria um conjunto de perfuratrizes de poço artesiano, mas nós temos uma equipe, que é a equipe da água que a gente chama, de saneamento, né, que são pessoas técnicos, né, que fazem a recuperação, conservação, né, de nascentes de água. Porque assim, quando uma comunidade, uma família, um grupo de família vem na secretaria dizendo que está sem água, o que a gente faz? A secretaria manda os técnicos lá nesta comunidade, ou nesta propriedade, fazer uma análise e ver se tem água de superfície. Tendo água de superfície, a gente dá prioridade à água de superfície. Poço artesiano é só em últimos casos mesmo, que não existe água, não tem água para abastecer, então se perfura um poço. Nós perfurávamos, nós tínhamos um índice de acerto em poço artesiano de 25% a 30%, porque não tinha uma ferramenta que tivesse uma segurança na perfuração. Hoje já existe alguma coisa, né? Nós temos hoje nós estamos contratando umas empresas que são especialistas em geofísica, né? Então eles marcam o poço com para você ter uma ideia, nós passamos de 25% de acerto para 80% de acerto, né? Então eles fazem o levantamento, te dão a profundidade aproximada e a vazão aproximada, né? E dão garantia, né? Se não der água nesse ponto que eles marcaram, tu não paga o estudo. Então nós estamos acertando bem mais, mas é como eu falei, poço artesiano só em última necessidade, né? Se tem água de superfície, nós priorizamos a água de superfície. Eu cito sempre o exemplo de uma situação que lá na Barra do Xalana, que é aqui na parte sul do município. Eles não tinham água, tinham perfurado 2, 3 poços, os poços deram seco, né? Aí nós identificamos uma nascente, mas aqui em cima na linha Bom Retiro, uma propriedade de um senhor ali que cedeu gentilmente o espaço. Nós fizemos a fonte, protegemos a fonte e fizemos 8 quilômetros de rede para levar água até na Barra do Xalana. Hoje está lá a comunidade atendida com água, então é uma satisfação muito grande quando a gente consegue atender, né? Porque, imagine, sem água não tem vida, não tem nada, né? E é o principal ponto do ser humano é água, né? E de qualidade, né? Então isso nós estamos fazendo. Nós fizemos, no período que eu fiquei na secretaria, mais de 1.700 famílias atendidas com água de qualidade no meio rural, né? Temos ainda alguns gargalos, né? Mas estamos quase que solucionando totalmente, né? São situações que são regiões que têm um histórico, né, de falta d'água, né? Eu cito aqui linha Sede Figueira, linha São Roque, linha Marcon, né? A Serrinha, são linha das Palmeiras. Até hoje de manhã nós estávamos tratando de uma situação na linha das Palmeiras, né? Então são situações assim que são bem pontuais, mas nós já estamos com a solução encaminhada, digamos assim. E hoje, falando de 2025,
Tem algum problema de água, tipo, por conta da seca, ou não chegou a estar nesse ponto? Ainda não, mas nós estamos hoje num período aí de 15, 20 dias com baixo incidência hídrica, né, pluvial, e já estamos sentindo, né, porque a evaporação, eu não sei como é que pode, hoje está muito grande, né, antigamente tu passava meses aí, 1 mês, 2, até tu começar a sentir o efeito da estiagem. Hoje nós até comentamos numa reunião interna da Secretaria, o nível dos riachos e coisa baixou de uma forma assim absurda nessa última semana, né? Então nós temos uma previsão para sábado e para domingo agora, mas é pouco volume, né? Na casa aí dos 20, 30 milímetros, e uma previsão um pouco mais para frente, a partir do dia 20, para normalizar novamente a situação. Ainda não tivemos situações críticas nesse ano, né? Mas não vamos esperar para chegar nessa situação, né? Nós queremos sempre trabalhar na frente, né? Para prevenir e não remediar. E quanto à questão das manutenções das estradas do interior, como é que está a situação? Nós ficamos na mesma situação que nós estávamos, né? A Secretaria da Agricultura vai a responsabilidade da infraestrutura viária é na região nordeste do município, né? A parte sul do município é com a superintendência do Borama, né? Aqui as áreas urbanizadas no entorno, né, de Chapecó, como Baronesa, como Linha São Roque, como Caravaggio, como Barra do Rio dos Índios, Linha Néquio, isso aí fica uma parte com a superintendência da IFAP e uma parte com a Secretaria de Infraestrutura, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo na região que nós atendemos, né? Nós começamos o ano retrasado ainda, uma nova forma de fazer manutenção nas estradas, né? Nós reabrimos todas as estradas, né? Então estamos reabrindo, não conseguimos ainda todas, né? Mas as principais a gente quer deixar numa caixa no mínimo de 10, 12 metros, porque hoje, Vitor, se você acompanhar o serviço no interior, as máquinas hoje são enormes, né? Então não tem mais como você ter uma estrada que tinha 3, 4 metros de largura, né? Então, até pela questão da segurança, né? Nós estamos ampliando as estradas onde dá, né? Ampliando, sempre lembrando que nós temos, o poder público tem uma reserva de domínio nas estradas, né? Estradas de primeiro grau, do eixo é 12,5 metros para cada lado. Então, não, mas isso quer dizer, da prefeitura? Não, é do proprietário. Só ele não pode edificar nesses 12,5 metros. Isso é uma reserva de domínio. A partir do momento que a prefeitura necessitar dessa área, né, ela vai ou indenizar ou compensar, aí se torna uma faixa de domínio. Aí já é de poder, de propriedade do poder público. E as estradas de segundo grau, que são as estradas menores, do eixo são 10 metros para cada lado. Então nós temos 2 tipos de estradas. Estradas de 25 metros e estradas de 20 metros no interior. É lógico que, por enquanto, ainda nós não estamos abrindo nesta caixa, né? Mas o que a gente quer dizer? E isso é uma mensagem para o produtor rural. Não construa na margem da estrada. Não construa. Tu pode usar para lavoura, tu pode usar para pastagem, tu pode usar para reflorestamento, só tu não pode edificar, não pode construir nada nesta reserva de domínio, né? Tem situações que já fizeram? Tem. Tem situações que está irregular? Tem. Só que nós temos agora, vamos ter que fazer a fiscalização, né? Muitas situações vai ter que ser demolida alguma coisa. A hora que necessitar de abrir uma estrada que vai ser uma estrada estruturante, que vai dar acesso de um local para outro, esse pessoal vai ter que retirar essa identificação. Então, por isso que a gente pede, não edifique na reserva de domínio, que são, novamente eu repito, estradas de primeiro grau, que são as maiores, é 12,5 metros para cada lado do eixo, e estradas menores são 10 metros para cada lado do eixo. Então, isso a maioria do pessoal tem conhecimento, né? Mas então, o nosso problema é esse pessoal que está indo morar no interior agora, né? E comprou um pedaço pequeno, né? Muitas vezes numa situação irregular, aí tem o reurb para se fazer, mas depois que está construído, é muito mais difícil você realizar a manutenção, né? Então a gente pede que respeitem a faixa de domínio para que não tenha um problema no futuro. E como está a situação ali das questões das pessoas que vão lá e compram de maneira irregular?
O Ministério Público tem atuado muito nessa situação, né? Só que não tem perna também para fazer toda a fiscalização, né? É muito rápida a movimentação imobiliária nesse meio, né? Então a pessoa compra aí 1.000 metros, 2.000 metros, 500 metros, 3.000 metros, porque no meio rural tu pode regularizar a partir de um módulo. Um módulo é 20.000 metros quadrados, né? Então quer dizer que tu consegue escritura particular de 20.000 metros. Abaixo disso é tudo irregular. Tu compra por contrato, tu faz condomínio, né? Mas são situações que depois vai ter que fazer um REURB, né? Fazer a regularização fundiária dessas áreas, mas é todo um processo, né? Toda uma situação complicada. Então a gente pede que não comprem com segurança. Sabe? Façam um negócio, mas façam com segurança, e venham até a prefeitura, se informem antes de comprar, né? Para que não vai acontecer, vai incorrer numa irregularidade que amanhã depois vai ter que demolir a casa, por exemplo, né? Então, antes de fazer qualquer negócio, se informe, porque depois é complicado. Secretário, em relação à questão do NAPA, ali a questão dos animais, como é que está? Projetos também em andamento? Então, o Núcleo de Apoio aos Pequenos Animais é uma diretoria que ficou dentro da nossa secretaria, né? Mas é uma situação que eles tem uma diretora, que é a Leandra, que tem uma experiência vasta já nessa área, né? Trabalhou em outras cidades. E o NAPA não é, o que muita gente confunde o NAPA de recolhimento de animais. E o NAPA não recolhe. O NAPA faz controle, né, e faz prevenção. O NAPA não recolhe, principalmente cachorros e gatos. Nós estamos agora com uma situação na secretaria, nós estamos recolhendo os grandes animais, né, que é cavalo, boi, né, jumento. E recolhem por quê? Porque assim, esses animais são animais de grande porte, né, e muitas vezes estão, principalmente no interior, né? Então o pessoal solta, daí faz dano na lavoura do vizinho, então não tinha controle. Então o que nós estamos fazendo agora? Tem um pessoal que vai lá, recolhe os animais, identifica os animais, né? Faz uma identificação, leva na escola agrícola, tem um espaço, né, que foi construído, deixa os animais lá, fazem a vacina dos animais, identifica o proprietário e notifica o proprietário. Ele tem tantos dias para retirar. Não retirou esse animal, ele vai ir para doação, né? Se ele for para retirar, ele tem, agora não lembro o valor da multa, ele tem uma multa para pagar para retirar esse animal. Se ele não for retirar, tem tantos dias, esse animal vai para adoção, se é um cavalo, uma coisa. E se for um bovino, né? Se não tiver identificação, em primeiro lugar, a cidade que já abate, né? Que não tem identificação, não tem rastreamento, só chama as cidades que fazem um abate sanitário. Se tem identificação, né? Pelo brinco se identifica o proprietário, notifica o proprietário, né? Se ele não retirar também, aí sim vai para um abate regular. Em relação à fiscalização dos produtos animais, como é que estão aqui a situação? Nós temos uma equipe fantástica na inspeção municipal, né? Uma equipe que trabalha muito, né? Nós temos muitos estabelecimentos de responsabilidade da inspeção municipal e estamos ainda fazendo alguns convênios com a SIDASC para fazer o controle em alguns estabelecimentos com o CISB. Que o CISB é aquele programa que tu pode vender para dentro de todo o Brasil, né? Porque a inspeção municipal tu só vende dentro do município, a inspeção estadual dentro do estado. A não ser que tu tenha um CIF, daí tu consegue vender em todo o Brasil e pode exportar. E o CISB é um sistema que tu pode vender dentro de todo o território nacional. E nós temos alguns empreendimentos aqui com o CISB. E nós tivemos um termo de acordo técnico, de cooperação técnica com a SIDASC e os nossos veterinários que fazem a inspeção desses estabelecimentos. São 3 ou 4 estabelecimentos por enquanto, tem mais alguns que estão tentando se credenciar, que é uma situação que tem algumas exigências maiores, né, do que a inspeção municipal. Mas está bem tranquilo, assim. E eles têm ali, além de todos os entrepostos, né, mercados, açougues, essas coisas que tem fracionamento de carne, tem que ter a fiscalização e o acompanhamento da inspeção municipal. Secretário, então, já para a gente finalizar, caminhar para o final da entrevista, quais são as ações que estão previstas para 2025 na pasta? Então,
nós temos, em primeiro lugar, dar continuidade naquele programa das estradas, né, que é uma coisa que nós vimos que teve uma aceitação muito forte da população, e é uma necessidade em primeiro lugar. A questão do saneamento básico no interior, né, é uma coisa que nós estamos focando muito, né, vamos continuar muito forte. Na questão nós temos esse ano um desafio maior, que é a EFAP, né? Todo o setor agropecuário sempre fica a responsabilidade pela Secretaria da Agricultura. Nós temos ainda o desafio esse ano da mudança da Secretaria para um outro espaço, né? Nós estamos querendo, a intenção, né, nossa e do prefeito João, é criar um espaço que nós estamos chamando de Centro de Referência do Agro. Né? Todas as questões relacionadas ao setor agropecuário no mesmo espaço. Né? Aí tu pode pôr Unidade Técnica Regional do Ministério da Agricultura, né? a Secretaria da Agricultura, a Inspeção Municipal, né? a Extensão, que é da IPAGRE, os técnicos da Secretaria, o ICASA e a SIDASC, uma parte da SIDASC, que é o que dá acompanhamento direto com o produtor do município. Então nós estamos querendo achar um espaço, né, porque aquele espaço que nós estamos, né, tem a intenção do prefeito ir a leilão aquele espaço para angariar fundo para construir o centro administrativo. Mas nós já temos algumas áreas pensadas, né, mas a intenção é essa, é criar um centro de referência do agro, né, onde o produtor vem para a cidade para tratar algum assunto, ele vai estar ali, ele vai ter todos os órgãos relacionados à sua atividade em um lugar só. Secretário, como funciona a questão da agricultura em Chapecó? Tipo, a questão de produção, enfim, esses levantamentos. Nós temos uma produção muito acentuada e muito tecnificada em Chapecó. Né? Tem algumas coisas que são de subsistência, muito pouco. Né? Nós temos alguma coisa de hortifruti, né? Que é mais aqui no cinturão em torno da cidade, que abastece a cidade ainda. E nós temos as áreas agricultáveis, né? Que tem um pessoal extremamente capacitado e muito tecnificado. Né? Então a produção é muito elevada, muito boa. E o nosso produtor, eu sempre digo, nós não precisamos atrapalhar ele, não precisa ajudar, porque não pode atrapalhar, e dar condições de escoar a produção, levar a questão da infraestrutura, né, para o meio rural, a questão do saneamento, né, isso que é importante, né, mas a nossa agricultura é muito boa e muito tecnificada. Secretário, o senhor concorreu a vereador, se elegeu e assumiu a secretaria a convite do prefeito. Por qual motivo o senhor aceitou? Então, em primeiro lugar, porque ninguém é dono do mandato de vereador sozinho. Nenhum dos vereadores fez uma legenda própria. Todos nós nos elegemos, quem se elegeu, os 21, se elegeu com a ajuda de todos os suplentes. Então, nada mais justo do que você prestigiar os suplentes que também tiveram uma participação efetiva na eleição. E a outra questão é pela confiança, né, que o prefeito deposita na pessoa do secretário, para que toque uma pasta dentro do município, que é muito importante, né, e que você pode dar, eu sempre falei isso desde o primeiro momento, né, nas minhas entrevistas, querem puxar, eu sempre disse que eu não assumiria compromisso uns que assinaram, fizeram documento em cartório, essas coisas, não, acho que não, porque assim, tu tem que ver onde tu consegue fazer mais pela população. Eu acho que eu consigo fazer mais pela população hoje como secretário do que como vereador. Né? Então eu acho que tem dentro da capacidade de cada um, né, analisar onde tu vai ser melhor aproveitado. Né? Então eu agradeço a confiança do prefeito, né, nosso prefeito João Rodrigues, a confiança de nos chamar para essa pasta, e vamos fazer tudo para não decepcionar a ele e também a população que nos conduziu à Câmara de Vereadores, que foram 2.041 votos. Secretário, então, muito obrigado pela entrevista. A gente deixa o espaço em aberto para quando precisar também de alguma coisa, e agradeço por estar aqui conosco. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo o pessoal do DI, né? Quem está nos assistindo aí pelas redes sociais. E dizer que eu tenho uma responsabilidade muito grande com a nossa cidade, né?
Nesse ano fazem 100 anos que a minha família chegou em Chapecó. Então eu não posso errar. Eu tenho que fazer muito, porque eu tenho aqui os meus filhos, tenho os meus netos, e eu quero deixar essa cidade melhor do que eu recebi. Então esse é um compromisso que eu assumo com toda a população e principalmente com a minha família. Muito obrigado. Este foi o secretário Mauro Zandavalli falando um pouco sobre a pasta da Secretaria de Agricultura e Pesca, as ações que são realizadas e também que estão sendo projetadas para 2025. E para você ficar bem informado, acesse o nosso site diregional.com.br.